Olá, meu nome é Valfrido, seja bem-vindo ao tópico 4 da aula de eletrônica, Fundamentos. Nessa aula a gente vai entender um pouco sobre potencial elétrico, fazendo um comparativo com potencial gravitacional. A gente vai entender o que é a diferença de potencial e fazer uns exercícios. Também vou propor um experimento prático para ser feito em casa mesmo. O que é potencial elétrico? A matéria, gente, tende a se deslocar do ponto de potenciais gravitacionais maiores para os menores. Quando alguém eleva um objeto a uma certa altura, a pessoa aumenta o potencial gravitacional desse objeto. Na figura esquerda, a gente vê um plano que foi elevado da sua posição original, causando um movimento aqui num objeto que está livre nesse plano. O que aconteceu? A pessoa aumentou o potencial nesse lado e o objeto também acompanhou esse aumento de potencial e houve um deslocamento, porque ele adquiriu um novo potencial, um potencial maior. E a tendência é ele se deslocar para um potencial menor. Assim como você pode ver no skatista aqui no desenho à direita, ele ao fazer o salto, na verdade ele sobe as escadas e depois ao fazer o salto ele diminui o seu potencial gravitacional. Então quando ele sobe a escada, ele aumenta o seu potencial e ao descer da escada, pular, ele diminui o seu potencial gravitacional. Portanto, o potencial gravitacional diminui no sentido das linhas de campo gravitacional. Então, de forma bem simples, quando eu elevo um corpo, por exemplo, um piloto, o celular, uma bola, eu armazeno, entre aspas, energia ou potencialidade desse objeto voltar à sua condição ou ao seu potencial menor. Na figura à direita, a gente vê que o objeto amarelo foi elevado, o seu potencial ele foi elevado a uma altura h, e ao abandoná-lo, ele tende a voltar para o seu potencial menor. À esquerda, a gente vê um desenho com a representação esquemática do objeto amarelo. Então, note que a força que atua é a força do peso, né? M vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Então, como eu já falei, a energia potencial é o nome dado à forma de energia quando está armazenada, entre aspas. Isto é, que pode a qualquer momento manifestar-se, por exemplo, sob a forma de movimento. De forma semelhante ao caso gravitacional, o potencial elétrico decresce no mesmo sentido das linhas de campo. Aqui na figura, nós temos uma representação em uma carga Q maiúsculo, geradora de um campo. Aqui está representadas as linhas do campo elétrico. Como a carga é positiva, as setas indicam saindo do centro para fora. E duas cargas de prova que são colocadas e cada uma delas tem um sinal oposto. A carga de mesmo sinal da carga geradora vai sofrer repulsão, como a gente já viu. Mas se você colocá-la antes, um pouco antes da posição que ela está, e soltar, ela vai ter uma intensidade, vai adquirir um potencial maior do que a posição em que ela estava anteriormente, e à medida que ela vai se afastando da carga maior, ela vai diminuindo o seu potencial, ou seja, o seu potencial elétrico, que ele pode se manifestar em movimento. O mesmo acontece de forma semelhante, aliás, acontece com a carga negativa. Só que agora ela vai sofrer atração, então os sentidos se invertem. Então, na eletricidade, na eletrônica, o potencial elétrico é a capacidade de um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Então percebam na figura que uma carga geradora
negativa aqui à direita, que ela gera um campo, e uma carga de prova Q minúsculo negativa é repelida por esse campo gerado pela carga maior. E notem que houve a realização de trabalho. O mesmo ocorre com a carga positiva. Então houve trabalho, a carga geradora Q maiúsculo repele a carga de sinal igual e realiza trabalho, ou seja, deslocamento numa carga de prova Q. É fácil perceber que uma carga positiva, movendo-se espontaneamente, busca potenciais elétricos menores, enquanto uma carga negativa busca potenciais elétricos maiores. A energia potencial, seja ela gravitacional, elástica, elétrica, magnética, etc., é a energia que um corpo possui em relação à posição particular que ele ocupa. Então, dependendo da posição que ele estiver, ele terá uma energia potencial diferente. Então, no caso da energia potencial gravitacional, o objeto, quanto mais afastado da Terra, maior a energia potencial gravitacional. No caso da energia potencial elétrica, então uma carga de prova que ela vai ter uma energia diferente à medida que ela se afasta da carga maior, como a gente já havia comentado. Então, à medida que se afastam ou são atraídos, no caso do gravitacional, a sua energia potencial diminui. E a diferença de potencial? O que é? A gente viu que a força elétrica sobre uma carga positiva age no mesmo sentido do campo elétrico, enquanto que uma carga negativa age no sentido oposto, se essa carga for positiva, né? A carga geradora. Então, na figura, notem que uma carga geradora Q positiva, ela repele uma carga de prova positiva com uma força e atrai uma carga Q com uma força semelhante, caso as duas cargas sejam idênticas, só com sinais trocados. Como a gente já havia comentado, energia potencial ela gera trabalho. E trabalho é a medida da energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, no caso de uma carga elétrica Qzinha aqui positiva, imagine que há um campo elétrico, é muito provável que ele esteja sendo gerado aqui, ou melhor, vamos supor que ele esteja sendo gerado aqui por uma carga positiva, uma carga geradora, e que ele se desloca para a direita, ou seja, houve aplicação de uma força devido a um campo elétrico gerado por uma outra carga, né, geradora, e houve deslocamento de uma carga de prova. Ou seja, houve uma transferência de energia devido à força que o campo elétrico exerce na carga submetida a esse campo. E essa carga ela desloca-se do ponto A até o ponto B e desloca-se a uma distância D. Notem que aqui no ponto A eu tenho um potencial elétrico, provavelmente maior, né? E aqui no ponto B eu tenho outro potencial elétrico. Então, à medida que a carga se desloca, o potencial varia, muda. Então, aqui no ponto A tem um potencial maior, aqui eu tenho um potencial menor, porque a carga deslocou-se daqui para cá. Em eletricidade e eletrônica é muito importante o estudo da diferença de potencial. Então, a gente precisa conhecer a diferença de potencial em muitas aplicações da eletrônica e da elétrica. Então a gente viu que na carga positiva de prova, que a gente viu no slide anterior, houve um deslocamento, né? Ou seja, houve um trabalho, uma força elétrica foi aplicada
e houve um desprendimento de energia, uma aplicação de energia. E a carga movimentou-se para potenciais, movimenta-se para potenciais menores. Então, a diferença entre esses dois potenciais é chamada, obviamente, de diferença de potencial elétrico ou diferença de potencial. E a medida da diferença de potencial, como eu falei, é muito importante em eletrônica e também no estudo de elétrica e eletrotécnica. Então, em outras palavras, a diferença de potencial, DDP, é a diferença na quantidade de energia que portadores de carga possuem entre dois pontos do circuito. Então, vocês notem aí alguns exemplos de fontes de tensão, ou seja, em que a gente pode medir diferença de potencial. Na prática, tensão, diferença de potencial e voltagem é praticamente a mesma coisa, é o que se chama de voltagem, tensão no dia a dia do técnico. Então, é uma medida realmente prática e importante em eletrônica. A gente medir, por exemplo, a tensão ou a diferença de potencial que há nos polos numa bateria para saber se ela está com carga ou descarregada ou ela não tem mais condição de uso. A mesma coisa para uma pilha. A propósito, uma bateria normalmente de um celular é 3,7 volts, a pilha 1,5, a pilha comum 1,5 volts, baterias quadradas daquele tipo vendida em supermercado, então ela normalmente tem 9 volts. Essas baterias ou pilhas para placa-mãe, 3 volts, baterias de carro normalmente 12 volts e assim sucessivamente. Então, são alguns exemplos de fontes de tensão em que a gente pode medir diferença de potencial. Cabe algumas observações, né, na diferença de potencial, no estudo disso. Depende apenas da carga que a produziu. É uma grandeza escalar, ou seja, só tem um valor e unidade medida, já fica definida em física. A medida dela é em volt, a gente representa por um V maiúsculo. Na prática é sinônimo de tensão ou voltagem, como eu falei. Aqui tem um exemplo da bateria de um carro que tem tensão de 12 volts. Então a medida é 12 e a gente pode falar tensão ou voltagem de 12 volts. Vou deixar esses exercícios disponíveis para que vocês façam e eu corrija posteriormente. Quero sugerir uma atividade prática. Acredito que eu lanço o mais breve possível um vídeo mostrando como vocês podem fazer, dando exemplos de como você pode pôr em prática esse experimento que eu estou propondo. Então, essa atividade é uma atividade com multímetro. Vocês vão pegar o multímetro de vocês e vocês vão conseguir esses materiais, uma pilha, uma bateria, e fazer as etapas que eu falo aqui. Eu vou postar um vídeo separado fazendo isso na prática o mais breve possível. Então, pessoal, até a próxima. Obrigado. Tchau.